Existe uma diferença profunda entre a pessoa que vive na constante angústia da falta, sempre no aperto, sempre com medo de que o dinheiro acabe antes do fim do mês, e a pessoa que construiu uma relação de estabilidade com o dinheiro, em que ele deixou de ser uma fonte de angústia permanente. E essa diferença, na maioria das vezes, não está na quantidade de dinheiro que cada uma ganha, mas nos hábitos, na mentalidade e na forma como cada uma se relaciona com o dinheiro. Porque é possível construir uma vida em que o dinheiro deixa de faltar constantemente, não por mágica, mas através de princípios reais que criam estabilidade financeira. Quando digo que o dinheiro nunca mais falta, não estou prometendo que você vai ficar rico da noite para o dia, nem que o dinheiro vai cair do céu sem esforço. Isso seria mentira, e eu não vou te enganar. Estou falando de construir, através de hábitos e princípios reais, uma relação de estabilidade com o dinheiro, em que a falta constante e angustiante dá lugar a uma provisão mais estável e segura. É sobre sair do ciclo de aperto permanente e construir uma base financeira mais sólida, através de administração sábia, reservas, diligência e confiança. Napoleon Hill estudou essa diferença por décadas e descobriu que a estabilidade financeira era, em grande parte, construída por hábitos que qualquer pessoa podia desenvolver. Hoje você vai entender como construir uma relação de estabilidade com o dinheiro, em que ele deixa de faltar constantemente. Vai compreender os hábitos e princípios que criam essa estabilidade financeira. Vai entender por que isso não é mágica, mas o resultado de uma forma sábia de se relacionar com o dinheiro. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, tem tanto a ensinar sobre a provisão, sobre guardar para os tempos de necessidade, sobre a administração prudente que evita a falta e sobre a confiança de que as necessidades serão supridas. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu construo estabilidade e o dinheiro deixa de faltar. Não como uma frase decorativa, como a declaração de quem decidiu sair do ciclo do aperto e construir uma base financeira mais sólida. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa transformação acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta os ombros relaxarem e a mente se abrindo para o que vem a seguir. Napoleon Hill, ao longo de décadas estudando as finanças de muitas pessoas, observou um padrão curioso. A falta constante de dinheiro não estava necessariamente ligada a ganhar pouco. Ele conheceu pessoas que ganhavam bem e viviam em falta permanente, sempre no aperto, sempre devendo. E pessoas que ganhavam moderadamente e viviam com estabilidade, sem a angústia da falta constante. A diferença, ele descobriu, estava muito mais nos hábitos e na forma de administrar do que na quantidade ganha. A falta constante, na maioria dos casos, era um problema de hábitos, não apenas de renda. E ele documentou que isso era, ao mesmo tempo, uma revelação incômoda e uma notícia libertadora. Incômoda, porque significava que a pessoa não podia culpar apenas as circunstâncias externas pela falta constante, mas precisava olhar para os próprios hábitos. E libertadora porque significava que a estabilidade financeira estava, em grande parte, ao alcance da própria pessoa, através da transformação dos seus hábitos, independentemente de esperar por um grande aumento de renda. Qualquer pessoa podia começar a construir mais estabilidade a partir dos hábitos que já tinha condições de mudar. Provérbios capítulo 21, versículo 20, aponta diretamente para o hábito que cria estabilidade e evita a falta. Há tesouro desejável e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. O sábio guarda, mantém reservas, tem provisão na sua casa. O insensato devora tudo, não guarda nada, e por isso vive na iminência da falta. Essa sabedoria antiga já apontava para a diferença fundamental. O sábio, que guarda e administra com prudência, tem provisão e estabilidade. O insensato, que devora tudo sem guardar, vive na falta. É um dos princípios reais que fazem o dinheiro deixar de faltar. Vamos entender agora com profundidade real
como construir essa relação de estabilidade com o dinheiro, em que ele deixa de faltar constantemente. Vamos examinar cada princípio, um a um. O primeiro princípio é o hábito de guardar antes de gastar. Napoleon Hill observou que uma das causas mais comuns da falta constante era o hábito de gastar tudo o que se ganha, e às vezes mais, sem nunca guardar nada. A pessoa recebe, gasta tudo, e quando surge qualquer imprevisto ou o mês aperta, não há nenhuma reserva e a falta se instala. Já a pessoa que tem o hábito de guardar uma parte antes de gastar o resto, por menor que seja essa parte, vai construindo ao longo do tempo uma reserva que a protege da falta. Napoleon Hill documentou que esse hábito de guardar primeiro, mesmo que uma quantia pequena, era um dos mais transformadores para a estabilidade financeira. Porque não é a quantia que importa no começo, mas o hábito. Alguém que se acostuma a guardar uma pequena parte de tudo o que recebe está construindo não apenas uma reserva, mas uma disciplina financeira que muda toda a sua relação com o dinheiro. E ao longo do tempo, essa reserva vai crescendo, criando uma proteção contra os imprevistos e as apertadas que antes geravam a falta. Guardar antes de gastar, ele documentou, era uma das chaves mais simples e mais poderosas da estabilidade. Ele explicava por que a ordem importava tanto. Guardar antes de gastar e não depois, porque quem espera para guardar o que sobra no fim do mês quase nunca guarda nada, já que o dinheiro tende a ser todo consumido pelos gastos e nada sobra. Mas quem separa uma parte para guardar logo o que recebe, antes de gastar o resto, garante que a reserva seja feita e simplesmente se organiza para viver com o que ficou. Essa inversão da ordem, guardar primeiro e gastar depois, em vez de gastar primeiro e guardar o que sobra, fazia toda a diferença entre construir uma reserva e nunca conseguir guardar nada. Napoleon Hill documentava que muitas pessoas tinham a intenção sincera de guardar, mas nunca conseguiam, justamente porque tentavam guardar o que sobrava, e nunca sobrava. A mudança para o hábito de guardar primeiro resolvia isso de uma vez, tornando a reserva uma prioridade em vez de uma sobra improvável. E ele documentava que a sensação de segurança que essa reserva crescente trazia era profundamente transformadora, porque pela primeira vez a pessoa deixava de estar completamente vulnerável a qualquer imprevisto, ganhando uma proteção que mudava a sua relação emocional com o dinheiro. Diga agora em voz alta: eu guardo uma parte de tudo o que recebo. Mais uma vez, eu construo a minha reserva, um pouco de cada vez. De novo, eu me protejo da falta através do hábito de guardar. O segundo princípio é a administração consciente dos gastos. Napoleon Hill observou que muitas pessoas viviam na falta porque não tinham consciência real de para onde ia o seu dinheiro. Elas gastavam de forma automática, impulsiva, sem acompanhar, e o dinheiro escapava por 1000 pequenos vazamentos que elas nem percebiam. Já as pessoas com estabilidade financeira tinham consciência dos seus gastos, sabiam para onde ia o seu dinheiro e, por isso, podiam administrá-lo, cortando os desperdícios e direcionando os recursos para o que realmente importava. Ele documentou que essa simples consciência dos gastos já transformava a situação de muitas pessoas, porque grande parte do dinheiro que falta não é perdida em grandes despesas, mas em muitos pequenos gastos automáticos e desnecessários que, somados, consomem uma parte enorme da renda sem que a pessoa perceba. Ao trazer consciência a esses gastos, acompanhando para onde vai o dinheiro, a pessoa consegue identificar e cortar esses vazamentos, liberando recursos que antes escapavam. Napoleon Hill documentou que a administração consciente dos gastos era um dos passos mais práticos para fazer o dinheiro deixar de faltar. Ele observava que existia um fenômeno curioso na forma como as pessoas percebiam os próprios gastos. Elas tendiam a lembrar das grandes despesas, que eram poucas e marcantes, mas esqueciam completamente da soma dos pequenos gastos cotidianos, que eram muitos e passavam despercebidos. E, no entanto, era frequentemente essa soma de pequenos gastos que consumia a maior parte da renda. Por isso, quando a pessoa começava a acompanhar conscientemente todos os gastos, incluindo os pequenos, quase sempre se surpreendia ao descobrir para onde o seu dinheiro realmente ia.
Napoleon Hill documentava que essa descoberta, embora às vezes desconfortável, era libertadora, porque revelava exatamente onde estavam os vazamentos que podiam ser tapados. Muitas pessoas descobriam que gastavam somas significativas com coisas que nem valorizavam de verdade. Gastos automáticos feitos por hábito ou impulso, que podiam ser cortados sem nenhum sacrifício real da qualidade de vida. E cortar esses gastos era como tapar furos no balde. Cada furo tapado fazia mais água permanecer. Napoleon Hill documentava que muitas pessoas encontravam, na simples consciência e correção dos seus gastos automáticos, uma parte significativa da solução para a sua falta constante. E ele notava que essa consciência dos gastos, uma vez desenvolvida, tornava-se um hábito permanente que protegia a estabilidade ao longo de toda a vida. Não era preciso viver contando cada centavo obsessivamente, mas manter uma consciência geral e saudável de para onde vai o dinheiro, o que naturalmente evitava os desperdícios e mantinha os gastos alinhados com o que realmente importava. Napoleon Hill documentava que essa consciência habitual dos gastos era uma das marcas das pessoas financeiramente estáveis, que raramente eram pegas de surpresa pelas próprias finanças. O terceiro princípio é a construção de múltiplas fontes de renda. Napoleon Hill observou que uma das causas da insegurança financeira era depender de uma única fonte de renda. Quem depende de uma só fonte fica vulnerável. Se aquela fonte falha, toda a renda desaparece de uma vez e a falta se instala. Já quem constrói ao longo do tempo mais de uma fonte de renda cria uma segurança maior, porque se uma fonte falha, as outras sustentam. A diversificação das fontes de renda, ele documentou, era um dos caminhos para uma estabilidade financeira mais sólida. Napoleon Hill documentou que construir múltiplas fontes de renda não precisava acontecer de uma vez, nem exigia grandes recursos iniciais. Podia começar pequeno, com uma segunda atividade, uma habilidade que gerasse alguma renda adicional, um investimento modesto que produzisse algum retorno. O importante era começar a diversificar, a não depender de uma única fonte, construindo aos poucos uma base mais ampla e mais segura. Ele documentou que muitas pessoas que alcançaram estabilidade financeira o fizeram justamente através da construção paciente de múltiplas fontes de renda ao longo do tempo. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo enquanto ouve isso, que talvez venha gastando tudo sem guardar, ou dependendo de uma única fonte de renda, curta esse vídeo agora. Esse gesto é em si um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos construindo. Curta e continue comigo. O quarto princípio precisa ser dito com toda a clareza, porque é onde a promessa de que o dinheiro nunca mais falta, mais pode ser mal compreendida. Construir estabilidade financeira não acontece por mágica, nem instantaneamente, nem sem esforço. Não existe um feitiço, uma afirmação mágica, ou um decreto que faça o dinheiro nunca mais faltar de um dia para o outro. Eu não vou te enganar com essa ilusão. A estabilidade financeira é construída ao longo do tempo, através de hábitos consistentes de guardar, administrar, diversificar e trabalhar com diligência. É um processo, não um passe de mágica. A distinção é fundamental. As promessas mágicas dizem que basta desejar, decretar ou vibrar para que o dinheiro nunca mais falte. A verdade é que a estabilidade financeira se constrói com hábitos reais, aplicados com disciplina ao longo do tempo. E a boa notícia é que, embora não seja instantânea, ela é real e alcançável para quem se dispõe a construir esses hábitos. Não é mágica, é construção. E é justamente por ser construção e não mágica que ela é confiável e duradoura, ao contrário das promessas mágicas que sempre frustram. Napoleon Hill era enfático. A estabilidade financeira era fruto de hábitos consistentes, e qualquer promessa de estabilidade instantânea sem esforço era ilusão. Por isso, ao ouvir que o dinheiro pode deixar de faltar, entenda corretamente. Isso é possível, mas através da construção paciente de hábitos financeiros sábios, não através de mágica. E é essa construção real, e não uma ilusão mágica, que eu quero te ajudar a fazer. Porque é ela que produz resultados verdadeiros e duradouros. O quinto princípio
é a diligência que sustenta a provisão. Napoleon Hill observou que a estabilidade financeira se apoiava sobre a diligência no trabalho, sobre o esforço consistente e de qualidade que gera valor e, com ele, renda. Porque as reservas, a administração e a diversificação são construídas sobre uma base de renda, e essa renda vem, na maioria dos casos, do trabalho diligente. Manter-se diligente, trabalhando com dedicação e excelência, era o que sustentava o fluxo de renda, sobre o qual toda a estabilidade se construía. A diligência, ele documentou, era o alicerce da provisão estável. E ele documentou que a diligência tinha um efeito de longo prazo sobre a estabilidade, porque construía valor, reputação e oportunidades que se acumulavam ao longo do tempo. A pessoa diligente ia se tornando cada vez mais valiosa, mais requisitada, com mais oportunidades, e isso ampliava e estabilizava a sua capacidade de gerar renda. A diligência, portanto, não apenas sustentava a renda presente, mas ampliava a segurança financeira futura. Napoleon Hill documentou que a diligência consistente era uma das bases mais sólidas sobre as quais a estabilidade financeira duradoura se construía. Provérbios capítulo 13, versículo 11, aponta para a diferença entre a riqueza construída aos poucos e a que vem sem esforço. A riqueza que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. A riqueza ajuntada pelo trabalho, aos poucos, tem aumento e permanece. A que vem da vaidade, sem esforço e sem base, diminui e escapa. Essa sabedoria antiga já reconhecia um princípio profundo da estabilidade, que a riqueza construída pelo trabalho diligente, aos poucos, é mais sólida e duradoura do que a que vem de forma fácil e sem base. É por isso que a estabilidade construída com diligência e hábitos ao longo do tempo é tão mais confiável do que qualquer promessa de riqueza fácil e instantânea. Napoleon Hill observava que essa verdade explicava por que tantas pessoas que recebiam grandes quantias de forma inesperada, sem terem construído a base de hábitos e diligência, acabavam perdendo tudo e voltando à falta. Faltava-lhes a base sobre a qual a riqueza se sustenta. Os hábitos de administração, a disciplina de guardar, a sabedoria construída pela diligência. Sem essa base, mesmo uma grande quantia escapava. Já quem construía a riqueza aos poucos, pelo trabalho, ia construindo junto os hábitos que a sustentavam, e por isso a sua estabilidade era duradoura. A construção gradual, ele documentava, não era apenas um caminho para a riqueza, mas a garantia da sua permanência. E ele notava que isso trazia uma mensagem profundamente encorajadora para quem começava com pouco. Porque significava que não era preciso um golpe de sorte ou uma grande quantia inicial para construir estabilidade. Ao contrário, a estabilidade mais sólida era justamente a construída aos poucos, pelo trabalho diligente e pelos bons hábitos, exatamente o caminho ao alcance de qualquer pessoa disposta a percorrê-lo. Napoleon Hill documentava que a construção gradual da estabilidade, longe de ser uma desvantagem, era na verdade o caminho mais seguro e mais duradouro, acessível a todos. O sexto princípio é a confiança na provisão que acalma a ansiedade. Napoleon Hill observou que a angústia da falta frequentemente ia além da situação financeira real, tornando-se um estado mental de medo e ansiedade que persistia mesmo quando havia recursos. Essa ansiedade constante em relação ao dinheiro não apenas causava sofrimento, mas também prejudicava as decisões financeiras, levando a escolhas ruins motivadas pelo medo. E ele observou que cultivar uma confiança mais serena, uma tranquilidade em relação à provisão, era importante tanto para o bem-estar quanto para a boa administração do dinheiro. Para quem tem fé, essa confiança tem uma dimensão ainda mais profunda. Não é apenas uma tranquilidade psicológica, mas uma confiança de que, fazendo a sua parte com diligência e sabedoria, a provisão das necessidades está também sob um cuidado maior. Essa confiança não substitui os hábitos sábios, mas os acompanha, trazendo paz ao coração enquanto a pessoa constrói a sua estabilidade. E essa paz, por sua vez, permite decisões mais sábias e serenas, livres do desespero da ansiedade. Napoleon Hill
Documentou que a confiança serena em relação à provisão, unida aos hábitos sábios, era parte importante de uma relação saudável e estável com o dinheiro. Antes de passarmos para as práticas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou, porque ela mostra o poder desses princípios de forma concreta. Ele descreveu o caso de uma pessoa que vivia num ciclo constante de falta, apesar de ter uma renda razoável. Todo mês era a mesma coisa. O dinheiro chegava e desaparecia rapidamente, e antes do fim do mês já não havia mais nada, e a angústia da falta se instalava. Qualquer imprevisto se transformava numa crise, porque não havia nenhuma reserva. Ela vivia constantemente no aperto, apesar de não ganhar tão mal, e não entendia por que o dinheiro nunca era suficiente. Quando Napoleon Hill examinou a situação dela, percebeu que o problema não estava na renda, mas nos hábitos. Ela gastava tudo o que ganhava, sem nunca guardar nada. Não tinha consciência de para onde ia o seu dinheiro, que escapava por inúmeros pequenos gastos automáticos. Dependia inteiramente de uma única fonte de renda e vivia numa ansiedade constante em relação ao dinheiro, que a levava a decisões financeiras ruins. Em resumo, faltavam-lhe justamente os hábitos que criam a estabilidade. O ponto de virada veio quando essa pessoa começou a transformar os seus hábitos um a um. Ela começou a guardar uma pequena parte de tudo o que recebia antes de gastar o resto. Passou a acompanhar os seus gastos, trazendo consciência a para onde ia o seu dinheiro e cortando os desperdícios que descobriu. Começou a construir, aos poucos, uma segunda fonte de renda e trabalhou a sua ansiedade, cultivando uma relação mais serena e confiante com o dinheiro. Nenhuma dessas mudanças foi dramática ou instantânea, mas todas juntas, ao longo do tempo, transformaram a sua situação. E a transformação, segundo Napoleon Hill, foi profunda. Aos poucos, a reserva foi crescendo, criando uma proteção contra os imprevistos. A consciência dos gastos liberou recursos que antes escapavam. A segunda fonte de renda trouxe mais segurança, e a ansiedade deu lugar a uma tranquilidade que ela não conhecia havia anos. O dinheiro deixou de faltar constantemente, não porque ela passou a ganhar muito mais, mas porque construiu os hábitos que criam a estabilidade. A falta constante deu lugar a uma provisão estável e segura. A frase que essa pessoa repetia, segundo o registro de Napoleon Hill, era: "Eu achava que a minha falta constante de dinheiro era por ganhar pouco, e passei anos esperando ganhar mais para resolver. Quando entendi que o problema estava nos meus hábitos e comecei a mudá-los, o dinheiro deixou de faltar, mesmo antes de eu ganhar muito mais." A estabilidade veio dos hábitos, não de um aumento mágico de renda. Napoleon Hill registrou uma reflexão adicional dessa pessoa que ele considerava especialmente reveladora. Ela contou que a descoberta mais surpreendente foi perceber que, quando finalmente conseguiu um aumento de renda, anos depois, ele não teria resolvido nada se ela não tivesse mudado os hábitos antes. Porque, com os antigos hábitos de gastar tudo, ela simplesmente teria gastado o aumento também e continuaria na falta, só que num patamar mais alto. Era exatamente o que ela via acontecer com muitas pessoas. Ganhavam mais, e a falta continuava, porque os hábitos permaneciam os mesmos. Ela percebeu que a falta constante era como um balde furado. Não importava quanta água você colocasse. Se os furos não fossem tapados, o balde nunca se encheria. Aumentar a renda era colocar mais água. Mudar os hábitos era tapar os furos. E sem tapar os furos, toda a água a mais simplesmente escoava. Foi por isso que mudar os hábitos e não esperar ganhar mais foi o que realmente resolveu a sua falta constante. Os hábitos eram os furos. Enquanto eles não fossem tapados, nenhuma quantidade de renda seria suficiente. Napoleon Hill considerava essa uma das lições mais importantes sobre o dinheiro, porque desfazia a ilusão mais comum sobre a falta, a de que ela se resolve apenas ganhando mais. Ele documentava que, embora ganhar mais possa ajudar, sem a mudança dos hábitos, o aumento de renda quase nunca resolvia a falta constante, porque os mesmos hábitos que geravam a falta com pouco a gerariam também com mais. E que, por isso, a chave da estabilidade não estava em esperar ganhar mais, mas em transformar os hábitos. O que estava ao alcance da pessoa imediatamente
independentemente da renda. Agora vamos às práticas concretas, que você pode aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é o hábito de guardar primeiro. A partir de hoje, assuma o compromisso de guardar uma parte de tudo o que você recebe, antes de gastar o resto, por menor que seja essa parte no começo. O importante é criar o hábito, que vai construindo tanto uma reserva quanto uma disciplina financeira. Napoleon Hill documentou que guardar antes de gastar era um dos hábitos mais transformadores para a estabilidade financeira. A segunda prática é o acompanhamento consciente dos gastos. Comece a acompanhar para onde vai o seu dinheiro, trazendo consciência aos seus gastos. Anote, observe, identifique os pequenos vazamentos e desperdícios que consomem a sua renda sem que você perceba. Essa consciência permite cortar os desperdícios e direcionar os recursos para o que importa. Napoleon Hill documentou que a consciência dos gastos era um dos passos mais práticos para o dinheiro deixar de faltar. A propósito, se você gosta de ouvir esse tipo de conteúdo, quero te contar que esse canal também está disponível no Spotify. Se você prefere ouvir enquanto dirige, caminha, treina ou simplesmente descansa de olhos fechados, pode acompanhar as mensagens por lá também. O link está na descrição deste vídeo, é só procurar. Assim você mantém essa programação mental positiva em qualquer lugar, a qualquer hora do seu dia. E agora, vamos continuar. A terceira prática é o início da construção de uma segunda fonte de renda. Comece a pensar em como construir, aos poucos, uma fonte de renda adicional para não depender de uma única. Pode ser uma habilidade que gere renda extra, uma pequena atividade paralela, um investimento modesto. O importante é começar a diversificar, construindo uma base mais ampla e segura. Napoleon Hill documentou que as múltiplas fontes de renda criavam uma estabilidade financeira mais sólida. Aqui quero pausar. Esse processo completo de construir os hábitos que criam a estabilidade financeira, com um método estruturado para cada princípio que discutimos, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível na descrição deste vídeo. A quarta prática é a manutenção da diligência. Comprometa-se a manter a diligência no seu trabalho, trabalhando com dedicação e excelência, porque é a diligência que sustenta a renda sobre a qual toda a estabilidade se constrói. Lembre-se de que a diligência não apenas sustenta a renda presente, mas amplia a segurança financeira futura. Napoleon Hill documentou que a diligência consistente era o alicerce da provisão estável. A quinta prática é o cultivo da confiança serena. Trabalhe a sua relação emocional com o dinheiro, cultivando uma confiança mais serena em lugar da ansiedade constante da falta. Para quem tem fé, confie que, fazendo a sua parte com diligência e sabedoria, a provisão está também sob um cuidado maior. Essa serenidade traz paz e permite decisões financeiras mais sábias. Napoleon Hill documentou que a confiança serena, unida aos hábitos sábios, era parte de uma relação saudável e estável com o dinheiro. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou ao longo de décadas que a estabilidade financeira trazia algo muito além do conforto material. Trazia uma paz e uma liberdade que transformavam a vida inteira, porque a angústia constante da falta consome uma enorme quantidade de energia mental e emocional, mantém a pessoa num estado de estresse permanente e limita as suas escolhas, forçando-a a decisões movidas pelo desespero. Ao construir estabilidade, a pessoa se liberta dessa angústia, recupera essa energia e ganha a liberdade de fazer escolhas melhores, não mais movidas pelo medo da falta. A estabilidade financeira, portanto, era também uma libertação. E ele percebeu que essa estabilidade tinha um efeito profundo sobre a capacidade de prosperar ainda mais. Porque a pessoa que vive na falta constante, no desespero, dificilmente consegue pensar no longo prazo, fazer bons investimentos ou aproveitar oportunidades porque está sempre apagando o incêndio do imediato. Já a pessoa que construiu uma base de estabilidade
pode pensar com mais clareza, planejar o futuro, aproveitar oportunidades e assim prosperar ainda mais. A estabilidade, portanto, não era apenas o fim da falta, mas a base a partir da qual uma prosperidade maior se tornava possível. Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8, aponta para a sabedoria de guardar na prosperidade para os tempos de necessidade, usando o exemplo da formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Ela, não tendo chefe, nem oficial, nem comandante, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. A formiga prepara no tempo da fartura para o tempo da necessidade. Essa sabedoria antiga já ensinava o princípio da provisão. Guardar nos tempos bons para os tempos difíceis, prevenindo a falta através da previdência sábia. É um dos princípios mais antigos e mais reais da estabilidade financeira. Existe ainda uma última observação que quero deixar com você. Construir a estabilidade financeira é, no fundo, um ato de cuidado consigo mesmo e com aqueles que você ama. Quando você constrói uma reserva, administra com sabedoria, diversifica as suas fontes e trabalha com diligência, você está criando uma proteção não apenas para si, mas para todos que dependem de você. Você está construindo um futuro mais seguro, uma base mais sólida sobre a qual a sua vida e a das pessoas que você ama podem se apoiar. E esse cuidado, expresso na construção da estabilidade, é uma das formas mais concretas de amor e responsabilidade. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que fazer o dinheiro deixar de faltar constantemente era, em grande parte, uma questão de hábitos que qualquer pessoa podia construir, e não de um aumento mágico de renda. E que qualquer pessoa podia começar, hoje, a construir esses hábitos. Guardar antes de gastar, administrar com consciência, diversificar as fontes, manter a diligência e cultivar a confiança serena. A sabedoria antiga da formiga que prepara no verão o seu mantimento e do sábio que guarda em vez de devorar, e a pesquisa de Napoleon Hill se encontram exatamente aqui. Na verdade, de que a estabilidade financeira se constrói com hábitos sábios, aplicados com disciplina ao longo do tempo. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Eu guardo uma parte de tudo o que recebo e construo a minha reserva. Repita. Eu guardo e me protejo da falta. Eu administro com consciência para onde vai o meu dinheiro. Repita. Eu administro com sabedoria. Eu construo, aos poucos, mais de uma fonte de renda. Repita. Eu diversifico e me torno mais seguro. Eu mantenho a diligência que sustenta a minha provisão. Repita. Eu sou diligente e próspero. Eu cultivo a confiança serena de que as minhas necessidades são supridas. Repita. Eu confio e tenho paz. Eu começo meu dia vencendo porque construo os hábitos que fazem o dinheiro deixar de faltar. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo porque construo estabilidade e o dinheiro nunca mais falta. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada, com profundidade real, no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias, que a falta constante de dinheiro raramente era resolvida apenas por ganhar mais, e frequentemente era resolvida pela construção de hábitos financeiros sábios, e que qualquer pessoa podia sair do ciclo do aperto e construir uma base de estabilidade, transformando os seus hábitos um a um, independentemente de esperar por um grande aumento de renda. Se essas mensagens têm feito diferença nas suas manhãs, se você sente que esse canal tem caminhado com você todos os dias, existe uma forma simples de retribuir e fazer parte disso de perto. Aqui no canal existe um clube de membros. Não é sobre receber algo em troca, é sobre sustentar o que te sustenta, sobre dizer que esse trabalho importa para você e que você quer que ele continue. Quem entra passa a fazer parte de um grupo de pessoas que decidiram apoiar essa jornada de evolução diária e ajuda esse canal a seguir existindo e alcançando mais gente que precisa ouvir isso todas as manhãs. Se isso fizer sentido para você,
O botão de participar está aqui na tela e logo abaixo do vídeo. Você será muito bem-vindo e a minha gratidão é sincera. Escreva nos comentários: eu construo estabilidade e o dinheiro deixa de faltar. Curta esse vídeo se você entendeu, enquanto ouvia, que a estabilidade financeira se constrói com hábitos, não com mágica. Compartilhe com alguém que precisa sair do ciclo do aperto e construir uma base mais sólida. E se inscreva no canal porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã começada a partir da construção da estabilidade, com mais um dia em que você constrói os hábitos que fazem o dinheiro deixar de faltar. A estabilidade financeira sempre esteve ao alcance de quem se dispõe a construir os hábitos certos, além das ilusões mágicas e da angústia da falta. A diferença, a partir de hoje, é que você decidiu construí-la de verdade, guardando, administrando, diversificando e trabalhando com diligência e confiança. Vá construindo a sua estabilidade e comece seu dia vencendo.